O sogro do ministro das Comunicações de Lula, Juscelino Filho, despacha no gabinete do genro, mesmo sem estar nomeado oficialmente em cargo público. A informação foi divulgada hoje pelo jornal Estado de São Paulo. Fernando Fialho atende na sede da pasta, em Brasília, até quando o genro está em agenda fora da capital federal. Segundo a reportagem, entre fevereiro e março, ocorreram 4 visitas. O conteúdo das reuniões não tem transparência. Um dos empresários afirmou ao jornal ter tratado sobre internet e expansão de conectividade. Juscelino confirmou que seu sogro despachou no gabinete do Ministério das Comunicações. Ele negou irregularidades. Ana, em nota, o Ministério das Comunicações classificou Fernando Fialho, sogro, como um conselheiro informal de Juscelino Filho, ministro das Comunicações. A pergunta é o que esse Juscelino Filho, esse ministro das Comunicações, ainda está fazendo nessa pasta, né? Quantos eventos nada republicanos nós já vimos desse ministro, e ele continua na pasta como se nada tivesse acontecido. A cara de pau desse desgoverno, Paula, é impressionante. Parece que nada está acontecendo, que a economia está muito bem, que os 37 ministérios são muito importantes, que não há aumento de impostos, reoneração, né? Desculpa, que não existe mais o orçamento secreto, né? Como eles falaram, agora só emendas de relator para pagar os votos que eles não têm no Congresso. E a gente fica perguntando, cadê aquela velha imprensa que estava nos calcanhares e no pescoço do governo do presidente Jair Bolsonaro todo santo dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, por cada possibilidade sem investigação de que alguém tenha tirado uma caneta fora do lugar? Essa imprensa sumiu, agências de checagem também sumiram, né? E o nosso governo e o nosso dinheiro vai também sumindo junto com esse governo em tanto cabide, em tanto penduricalho para parasita em Brasília. Paulo, como bem lembrou a Ana, né, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, tem uma lista extensa aí de irregularidades, para dizer o mínimo, né? Ele é aquele ministro que asfaltou uma rua em frente à sua fazenda lá no Maranhão, com emendas. Ele também é aquele que empregou o gerente do Aras dele em Brasília, que teve um funcionário fantasma, e agora o sogro também trabalhando como um conselheiro informal em Brasília, Paulo. Paula, para certos setores, essa lista de irregularidades ela também pode ser chamada de capivara, né? É um jargão que eu acho que é apropriado ao ministro Juscelino. Aliás, que força tem esse ministro, né? Talvez ele se mantenha no governo exatamente porque a conduta dele seja realmente compatível com a moral desse grupo político que hoje comanda o Brasil. O sujeito leva o pai para dentro do ministério, porque é meu pai. E, pelo jeito, o pai, ele exerce ali, sim, um poder real, onde ele tem uma agenda e as pessoas vão lá solicitar a ajuda do seu pai. É um balcão de negócio, me desculpe, não é pela República. Não adianta o pessoal ficar bravo e tal. Não é pela República que o pai do ministro vai despachar no ministério. O Ministério das Comunicações, ele tem altas possibilidades de negócio porque ele lida com matérias sensíveis. Internet, regulação, concessões de rádio e TV, que precisam ser renovadas, que precisam ser transferidas, e o processo é burocrático. Quando ele é muito lento, negócios são travados. Modificação de potências, de emissora de rádio e tal, é muito sensível. Então, é muito estranho, ou melhor, é muito transparente no mau sentido, para dizer o que está acontecendo no Ministério das Comunicações, que o pai do ministro esteja lá com agenda, recebendo pessoas e debatendo temas. Passa até a impressão que o ministro é só o laranja do pai.
Augusto, para adicionar essa lista de Juscelino Filho, que agora está empregando o sogro em Brasília, tem aquela situação que nós comentamos aqui também no programa, que ele doou chips para uma região que não tinha conectividade, não tinha internet. Lá em Roraima. Mas o pai está tratando, o sogro está tratando disso, está tratando. Eu acho o seguinte, primeiro eu sempre achei que eu não entendia bem a expressão casa da sogra, porque o genro costuma se comportar melhor na casa da sogra do que na casa da mãe. Tem que tomar mais cuidado ali. Eu não vejo muita liberdade do brasileiro quando está na casa da sogra. Né? Não exagera, nunca vi isso acontecer, não entendia por que existe essa expressão. Agora tem que mudar para a casa do sogro, essa eu estou entendendo. Ele transformou o ministério, como é que ele chama? Fialho, né? Fialho transformou o Ministério das Comunicações na casa do sogro. Ele atende, e o jeito que está lá, está vendo a reportagem, o jeito que vai conversar com ele se identifica assim, só pelo prenome. Tá? É o João, quer falar. Aí, motivo, os que dão motivo, porque vários dizem apenas que querem conversar com o Fialho. O motivo de um deles é assim, é um particular. Conversa particular, olha aqui, se não tiver negociata no meio, tá, não é um particular. É esse o nome, a palavra que eles usam para esse tipo de conversa. O sogro, para se explicar, ele diz, não, ele não trata de assuntos do ministério, porque ele não ocupa cargo, conversa sobre outras coisas. Piorou. Além do genro, que certamente trata muito bem, usando como moeda política concessões de rádio e TV, de cada 10 parlamentares, 11 tem alguma concessão de rádio e TV, sobretudo no Nordeste. O pai, o sogro lida com outros assuntos. Então é a casa do sogro mesmo, onde só tem despacho aí que dá cadeia, caso de polícia. Casos de polícia. O ministro não para de viajar e não faz nada. Vai ver festa onde recebe prêmio por cavalo, do aras dele, viaja para receber outro prêmio. Enquanto isso, o sogro cuida da família, né? Cuida dos negócios particulares. É ilegal. É ilegal. Isso aí é caso de polícia. Como é que pode um sogro despachar no gabinete do ministro? Isso tinha acontecido já no fim do governo Dilma, tremendo fim de feira. Ela nomeou um ministro do turismo que conseguiu o seguinte, ele era casado com a ex-miss lá do Sul e foi com a mulher fazer um ensaio fotográfico, erótico, no gabinete, no Ministério do Turismo. Foi a obra dele. Esse aí foi botar o sogro para começo de conversa. E está lidando com uma área sensível em todos os sentidos. Isso é o Ministério Lula. Eu tenho certeza que o Lula não conhece esse cara. Não conversaram ainda, não deu tempo. O Lula só viaja e esse pelo jeito, porque o sogro vive substituindo o genro. É o Brasil. Paulo, quer complementar? Quero sim, ato falho meu, falei pai do ministro. E eu tenho que ser justo com o ministro e com o pai dele. Tá, ministro? Não é o seu pai que está lá, é só o sogro. Agora tá tudo bem. Pessoal, uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações, não é normal conviver com essas dores. E hoje nós temos a doutora Marina Yazdi para dar uma breve explicação sobre o assunto. Doutora. Silvio, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. E de fato não é normal sentir dor, muito menos conviver com elas. Então se você sente dor é porque tem algo de errado e isso precisa ser tratado. Essa é uma queixa muito comum que eu recebo no meu consultório e é algo que eu sempre explico para os meus pacientes. Se você tem dor, é porque tem algo que você precisa melhorar. E a gente é um reflexo daquilo que a gente come. Um exemplo, os nossos músculos, eles precisam de proteína para eles serem saudáveis. Os músculos saudáveis, eles acabam sobrecarregando menos as articulações e por isso eu passo a ter menos dor.
Então, antes de pensar em medicamento, a gente precisa mudar estilo de vida e precisa melhorar a alimentação. Mas eu sei que nem sempre é fácil mudar a alimentação e aí nessas horas, nessas situações, eu acabo indicando o suplemento Ora Pronobis, que é um super alimento. Porque ele tem alta quantidade de proteína e isso ajuda na saúde dos músculos. Ele passa a ter uma grande quantidade de cálcio, isso ajuda na saúde óssea. Alta quantidade de vitamina C, mais do que uma laranja, isso ajuda o sistema imunológico e ainda é uma excelente fonte de ferro, que isso ajuda no tratamento da anemia. E além disso, a gente tem alguns compostos na Ora Pronobis que ajudam no processo da inflamação e isso atenua as dores crônicas. Então, além disso, a gente ainda tem melhora, alguns estudos mostram melhora na pressão arterial, no colesterol e também no controle do açúcar do sangue. Muito obrigado, doutora. Bom, agora a Renata tem uma promoção. Isso aí, você que está nos acompanhando hoje, 70% de desconto garantidos. E além disso, um colágeno tipo 2 que vai atuar diretamente nas suas articulações, ajudando também com as dores. Aproveita. É isso, pessoal. 0800 291 1010.